Oi, Marcelo. Foi. Agora foi. Esse seu Cara, eu tenho que ver Instagram o é que está muito acontecendo com esse dominante, meu viu? aparelho. Hã? Esse seu Instagram é dominante, só ele que tem É, casa de sala, viu? eu tenho que ver o que está acontecendo com esse aparelho aqui, com esse meu Instagram, porque só está aparecendo eu te chamando, né? É uma loucura geral. Esperando aqui. Hoje a conexão não tá bom, não. Acho que é o problema do Instagram. Vamos esperar aqui. E aí, me escuta? Agora sim. Que bom. Instagram hoje tá pregando peça na gente, viu? Hoje tá, hoje tá. Toca o barco aí, Danielzão. Vamos lá. Primeiro, agradecer em nome do César, Marcelo, a sua participação aqui nesse César Lives. O César não poderia ficar de fora desse momento de levar, eu estava explicando a todo mundo, uma informação boa, de qualidade e assertiva, pensando na nossa realidade local, né? Às vezes a gente vê, de fato, o César Nacional e outros estados fazendo discussões amplas e às vezes não é a realidade do que nós vivemos aqui na Paraíba, do que é crise aqui na Paraíba, do que é advocacia aqui na Paraíba. Então, foi unanimidade seu nome na diretoria, enquanto membro e associado do César, né? A fim que a gente possa tratar desse tema que é a advocacia estratégica e gestão de crise, né? Você é um advogado que tem uma vasta experiência, você tem uma vasta experiência na área pública, na área privada, comanda, enfim, eu acho que tem muito a acrescentar nessa live. Eu queria lhe agradecer a participação e abrir para você também dar suas considerações iniciais aí. Não, primeiro eu queria agradecer teu convite, ao meu querido amigo também Daniel Farias, dizer assim da minha grata satisfação de estar aqui com vocês. Eu sou novo no César, mas admiro o trabalho de vocês há muito tempo, né? Eu acho que o César tem feito um trabalho não só na Paraíba, mas no Brasil muito importante, porque é uma visão diferenciada, né, de como analisar e enfrentar os problemas, os desafios dos advogados, especialmente também da sociedade de advogados, né? E a gente vive aqui numa realidade na Paraíba que é uma realidade, às vezes, diferente dos outros estados, porque nós temos um mercado de trabalho com uma oferta muito grande, ou seja, nós temos muitos profissionais na área da advocacia e também uma demanda um pouco mais restritiva, né? Então a gente precisa estar cotidianamente se reinventando, cotidianamente né, reanalisando o mercado de trabalho para se adequar a essa nova realidade que é sempre muito desafiadora. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, estar com o César, né, e poder contribuir e parabenizar muito pelo trabalho que vocês têm feito aqui, que é um trabalho realmente diferenciado e para mim é uma grande honra poder não só contribuir, mas aprender muito com o que vocês têm trazido para a gente do dia a dia. Danielzão, hoje o Instagram tá brigando com a gente aqui. Cara, eu acabei de fazer uma live de 1 hora com o João Leôncio aí, não teve nada e agora o Instagram tá pregando essa peça. Mas ainda bem que quem vai falar mais do que eu é você. Então eu fico caindo e você fica falando. A gente quer ouvir é você, ninguém quer me ver, não. Deixa de Marcelo, besteira. vamos lá. Oi. Nessa advocacia estratégica numa gestão de crise, indireto ao ponto, para a gente não perder mais tempo e não atrapalhar a vida de todo mundo aí que quer acompanhar essa live. O que diferencia uma advocacia estratégica dentro de um contencioso de massa? Há como a gente ter visões diferentes dentro do mesmo nicho de mercado, que é um contencioso de volume? Olha, eu penso o seguinte, eu penso que ambas as áreas são nichos importantíssimos, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar muito com contencioso de massa, né? Eu até brinco, falo, meu início da minha advocacia foi uma advocacia de muito contencioso de massa. Eu advoguei na época para a antiga Saelpa, né? Então, depois virou Cataguases Deposina, que depois virou Energisa, os diários associados, Manaíra Shopping. Então, tive uma época que eu trabalhava com muito contencioso de massa, viajava muito, fazia muitas audiências, juizado, área civil, né? Sempre trabalhei muito nessa área civil, menos na área trabalhista, menos na área penal. A vida foi me levando para uma nova experiência, que é essa experiência da advocacia estratégica. Mas ambas são muito importantes, tá? Então, assim, do mesmo jeito que você tem uma advocacia estratégica, que é um processo individualizado, que tem uma repercussão muitas vezes muito importante para o negócio, não só porque
ter uma repercussão financeira, mas às vezes é uma questão, por exemplo, societária, que mexe, uma discussão mais complexa, regulatória. Pode ter também uma questão mais difusa e coletiva, como acontece às vezes com uma ação civil pública. Então, você tem esse nicho de mercado. Às vezes a advocacia estratégica é uma advocacia muito consultiva também, ou seja, ela evita a judicialização, né? Então tem um trabalho também de tentar evitar o litígio, né? Isso é um fato. E a gente tem, por outro lado, o contencioso de massa, que às vezes ele pode parecer, né, o patinho feio da advocacia, mas pelo contrário, ele tem um papel importantíssimo, porque grande parte dos passivos das empresas, quem controla é o contencioso de massa, né? Assim, é a advocacia trabalhista, advocacia tributária, muitas vezes, quando se trata com um número muito grande de consumidores, é o direito do consumidor, é o direito civil, então, ou seja, são áreas que, às vezes, o direito bancário, ou seja, são áreas que muitas vezes você trabalha nessa demanda aí de volume, mas que requer também uma atenção, um cuidado, um zelo muito importante, né? Então, assim, são duas áreas diferentes, são dois nichos diferentes, mas eu sempre gosto de falar o seguinte: é bom você tentar beber das duas fontes, né? Saber migrar, saber trabalhar com o contencioso, ter organização do seu escritório para atender essa demanda, mas também ter um olhar um pouco mais diferenciado também para essas questões mais complexas, que às vezes são tão importantes quanto a contenciosa, mas tem um cuidado diferente, né? Você olha de uma maneira mais individualizada. Entendi. E, de certa forma, no próprio contencioso de massa, eu também advogo na área empresarial por formação e na área civil também. Você tem que ter muita estratégia, né? Não é uma advocacia Sem dúvida estratégica, mas é uma advocacia que requer muita estratégia para você poder... É uma luta sempre contra aquele backlog, aquele passivo eterno que as empresas têm. E, Marcelo, tem que ter... Pode falar. Não, e tem um dado também interessante, que com a mudança do CPC, e que a gente começou a ter julgamentos repetitivos, incidentes de unificação de jurisprudência, qual é o grande problema que a gente tem que ter, Daniel? Às vezes um processo lá, que está largadinho lá no contencioso, ele gera um precedente que depois tem um efeito cascata em todos os processos. Então há que se ter uma estratégia. Então, às vezes, você não recorrer de um processo que você acha que talvez pode gerar uma decisão negativa, às vezes você pensar direitinho se vale a pena você insistir numa tese que pode chegar no STJ e depois prejudicar todo um trabalho lá embaixo de base. Então, tudo isso também requer uma visão mais global e não uma visão, às vezes, só individualizada daquele processo. E um contencioso de massa também gera a necessidade de uma atenção enorme de quem gera essa carteira, né? Seja jurídico interno ou seja jurídico terceirizado. Eu me lembro de um processo, o Rocha Marinho Salles, que também é nosso associado, isso, Belchior. Eu apresentei um cliente que hoje também é dele, por conta de um processo de juizado em Limoeiro, no Ceará, que a Astra Inter alcançou R$750 mil. Então, para você ter uma ideia às vezes a gente pensa com menor importância no contencioso de massa, isso. Mas um mau tratamento dos processos dentro da gestão da carteira pode levar a empresa a uma bancarrota. Efeitos muito ruins. Você tem toda a razão. E aí, tem Marcelo, toda a razão. Dentro dessa dicotomia que é advocacia estratégica e contencioso de massa, na sua visão, o que é que vai mudar nesse contencioso de volume nos próximos anos? Qual vai ser a parcela de culpa da tecnologia nisso tudo? Desses instrumentos processuais, como você disse, o IRDR, entre outros, que o próprio CPC 2015 já trouxe. O que é que você projeta para o futuro? Olha, eu acho que primeiro tecnologia é mudança comportamental, tá certo? A gente tem um certo temor com a questão da tecnologia. É óbvio que a tecnologia vai afetar em algumas etapas da cadeia de elaboração da atuação advocatícia, mas a gente tem que entender que ela é uma mudança comportamental. Nós estamos vivendo isso agora no nosso cotidiano, né, em virtude da pandemia. Né? A gente está tendo que lidar com a tecnologia de uma maneira diferenciada, mas se você for avaliar, a gente tem trabalhado tão ou mais do que nós trabalhamos outrora numa visão mais, vamos dizer assim, manual, mais artesanal. Então, assim, de fato, Daniel, a gente tem aí a influência da tecnologia, a tecnologia impacta, sem dúvida alguma. Você terá setores aí que serão mais impactados do que outros, mas eu entendo que a gente pode
usar a tecnologia de uma maneira mais interessante também para a advocacia, né? Tem vários professores que estão tratando sobre isso. Você tem aí o Gustavo Rabai, que está tratando, discute muito esse tema, André Cabral, né? Muita gente tem falado, estudado sobre isso, mas o fato é que você tem hoje, tranquilamente, ferramentas hoje à disposição da gente, como predição, né? Uma análise jurisprudencial mais acurada, você consegue tratar, uniformizar melhor as peças processuais com o uso da tecnologia, consegue avaliar também seu passivo, o que vale a pena pagar, o que não vale a pena pagar também usando a tecnologia, mas não vai tirar nunca a importância intelectual do papel do advogado, né? Eu acho que indiscutivelmente a gente continuará sendo extremamente relevante na participação de uma organização, de uma determinada empresa, de uma entidade pública, ou seja, o papel do advogado ele continua ainda, sem dúvida alguma, muito relevante nos dias de hoje. Mas esse contencioso de volume, então, na sua visão, ele tende a cair para o futuro, diante da... Eu não acredito, Daniel, que no Brasil a gente vai cair com o contencioso de massa. Por que eu digo isso? Porque nós temos no Brasil ainda uma cultura muito do litígio. O brasileiro se acostumou a buscar a justiça como vamos dizer assim, a tábua de salvação de todos os problemas. Então, por mais que a gente imagine que o contencioso de massa ele vai acabar, eu entendo que ele não vai acabar, ele vai se transformar. Talvez coisas que nós fazíamos anteriormente no contencioso de massa nós não vamos fazer mais. Talvez o tempo do processo não vai ser tão longo como nós tínhamos. Talvez o tempo vai ser mais reduzido. Talvez nós vamos começar a nos especializar mais em outras figuras, por exemplo, a autocomposição, tá? Talvez possa ajudar um pouco mais a lidar com determinados problemas. Mas acabar eu acho muito difícil, porque a gente tem uma formação nossa do cidadão brasileiro, é uma formação que vai muito a reboque, né, do litígio, de querer discutir, de querer questionar, de nunca aceitar, né, o resultado de uma posição negativa, aí vai para a justiça, recorre até o Supremo Tribunal Federal. A gente criou esse estigma, né, né? Eu acredito que eu estava conversando, inclusive, na live que fazia um pouco antes da nossa, eu acho que o papel da boa-fé nesse cenário todo, inclusive na nossa atuação profissional, é essencial, né? A construção de novas saídas e soluções jurídicas, né? A lei ela não vai conseguir acompanhar. Você vê, a gente está nessa pandemia e nós não temos nas relações trabalhistas, nas relações de consumo, nas relações locatícias, imobiliárias e que for, nas relações privadas em geral, norma que consiga acompanhar e regular todos os efeitos da pandemia. Então, vai caber a nós, advogados, construir as soluções jurídicas eficientes a fim de minimizar ou regular o mínimo possível esse conflito, né? O judiciário não vai conseguir fazer tudo. Não, inclusive tem um projeto de lei do senador Anastasia que está tentando regular algumas situações, por exemplo, do efeito da força maior, o que vale, o que não vale, mas você tem toda a razão, isso de fato é muito difícil você conseguir. Por exemplo, o CNJ, Daniel, está muito preocupado com o efeito, se fala muito da colapsia, né, dos hospitais, né? A gente pode falar que o judiciário pode vir a sofrer uma colapsia se a gente tiver aí um rescaldo muito negativo do número de demandas que podem ocorrer depois da pandemia, né? Tanto é que o STJ está tentando mobilizar as grandes empresas do país a buscar uma plataforma de acordo, né, ferramentas que possa trabalhar de forma com mais volume, né? Está aqui o Vladimir falando do PL 1179, eu acho que é esse mesmo, né? Então, assim, é uma forma da gente criar esse mecanismo para tentar diminuir o número de processos no âmbito do judiciário brasileiro, né? Entendi. Marcelo, dentro dessa sua visão aqui, eu estou até tomando nota aqui para não perder alguns insights que a gente está tendo. A gente falou da autocomposição, né? Como levar adiante a mediação, digo nem a mediação, mas a arbitragem, né? Se fala muito, a gente tem um comitê de arbitragem no César, capitaneado por Tatiana Amaral, nossa diretora, e assim, ainda existem certos mitos sobre a advocacia nesse nicho de mercado. Qual é a sua análise da arbitragem? Muita gente fala que cara, que é custosa, que é dispendiosa, que é uma resistência do
empresariado brasileiro. Você, enquanto gestor de carteiras, o que é que você vê desse cenário todo da arbitragem? Olha, deixa eu te falar, eu tenho experiência de gestão, né, de jurídico de empresa. No Nordeste, há uma grande dificuldade ainda de você fazer valer a questão da arbitragem. Eu lhe digo assim, com muita tranquilidade, de todas as empresas que eu trabalhei, apenas uma, de fato, recorreu à arbitragem. Tá? Então, assim, porque, óbvio, era uma discussão, um litígio que exigia, né, uma análise mais especializada, né, tinha discussões de natureza contábil e financeira muito forte por trás, né, então já havia uma cláusula arbitral no contrato também definindo isso, então aí, obviamente, a opção da arbitragem ela foi mais interessante. Eu acho muito válida muito válido o formato Instituto da Arbitragem. Né? Se a gente for olhar nos outros países, é uma coisa muito mais comum, né, mais usual do que a gente usa. O grande problema que eu vejo, que nós vamos ter que avançar na questão da arbitragem, é a questão de fato do custo da arbitragem. Porque muitas empresas no Nordeste não aguentam o solavanco do preço da arbitragem. Aí você vai me dizer, não, Marcelo, mas tem outras câmaras que fazem, né, tem outros árbitros que fazem com valores mais condizentes. Então a gente precisa divulgar isso, a gente precisa fazer um trabalho de maior conscientização do empresariado, porque aquelas câmaras tradicionais, por exemplo, a Câmara Brasil-Canadá, etc., são câmaras que quando você vai acessar, né, são valores muito fortes, muito pesados para a realidade do empresariado, por exemplo, nordestino. Agora, diga-se de passagem, é indiscutível que a especialidade dessas câmaras, ou seja, você tem uma qualidade na decisão judicial muito mais, na decisão arbitral, na verdade, muito mais do que às vezes na própria decisão judicial. Porque o juiz, por mais que seja uma pessoa preparada, eles de fato eles são generalistas, né? E quando você vai para a arbitragem, você, em tese, você está buscando pessoas que têm mais afeição àquela matéria. Né? Então você está trabalhando de direito regulatório, por exemplo, né? Funil, vai trabalhar... É um funil, né? Você vai discutir sobre uma discussão entre a Boeing agora e a Embraer. Se você vai para a arbitragem, as pessoas que ali são, eles sabem da indústria, né? a aeroespacial, eles sabem discutir os meandros, os detalhes daquele litígio. É diferente de você ir para uma vara civil normal, que o magistrado ele vai se debruçar, ele vai estudar, mas ele não vai, sem dúvida alguma, ter essa qualidade, né, decisória como tem na arbitragem. Entendi. Marcelo, dentro desse cenário também, qual que você entende que é o papel do advogado na gestão de crise? Como você mesmo disse, eu também, nós estamos trabalhando muito mais do que quando a gente estava com prazos correndo e com as nossas atividades normais, né? Nós fizemos um comitê de crise dentro do escritório. Uma turma dormia até 4 horas da manhã para acompanhar as MPs, estudá-las, preparar o material para os outros tirarem as dúvidas dos clientes no dia seguinte, que o celular não parava de tocar a partir das 7 da manhã. Então, o advogado trabalhista, sobretudo, virou serviço essencial durante um mês dentro dessa crise. Então, assim, qual é, na sua visão, o papel do advogado na gestão de crise? Seja num cliente pessoa física, que a gente tem sociedades individuais que atuam nesse ramo e tudo, ou na própria de um cliente pessoa jurídica. Qual é o papel do advogado? Olha, primeiro assim, essa pandemia gerou umas coisas interessantes, né? Porque, por exemplo, todo mundo falava, a advocacia trabalhista está em crise, depois da reforma, etc., ela se ressurgiu, né? Com uma importância, uma relevância que talvez há muito tempo a gente não sentia isso, né? Do mesmo jeito, os tributaristas, né? Os tributaristas estavam naquela preocupação, né? De uma certa desertificação de teses tributárias, etc., voltou né? Com todo vigor. Eu acho que a grande questão da gestão de crise é o seguinte, primeiro eu acho que o advogado ele tem que ter um papel que não é o papel de ser o protagonista da crise, tá? Ele tem que entender que ele não é a personalidade da crise. Ele está lá como um facilitador da resolução dos problemas que o cliente está vivendo. Porque a pior coisa é quando você vê o advogado que a primeira situação ele acha que tem que estar em todas as reuniões, ele tem que estar dando as ordens, ele tem que estar definindo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Não é por aí. Tá? O gestor de crise, o advogado que ajuda na gestão dessa crise, ele tem que
ter, na verdade, o papel de fazer essa negociação. Negociação do quê? Ele tem um problema, esse problema afeta a organização, seja ela pública, privada, o seu cliente fisicamente falando, né? É um grande problema, você tem que ver os cenários, fazer uma análise desses cenários, verificar todas as variáveis, porque é importante, né, Daniel, a gente verificar que não existe uma solução, né? Aquela ideia de achar que o advogado vai sentar e depois de ouvir o problema vai encontrar a solução de gaveta, né? De gaveta. Isso não existe, né? Isso não existe. Uma falha em relação a isso é você pensar dessa maneira. E aí, é importante que o advogado tenha essa percepção de que se ele está lá como um facilitador, ele tem que estudar as variáveis, verificar todos os cenários, simular todas as hipóteses. Quais são as hipóteses? Pode acontecer isso, isso, isso. Diante dessas hipóteses, vamos ver quais são as soluções jurídicas. E a decisão do que vai ser tomado não é sua, advogado, é do seu cliente. É ele que tem que decidir o que tem que fazer. Agora, o que é importante na gestão de crise? Que nem sempre a gestão de crise, ou na maioria das vezes, a solução de uma crise não está no judiciário, né? Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouco essa vontade sempre absurda que a gente tem de toda hora achar que transforma isso numa ação, num pedido de tutela antecipada, e que a partir daí... da solução, né? Exatamente, que a partir daí tudo vai ser solucionado dessa maneira. Então, a gente tem que analisar que muitas vezes o problema não é a solução à judicialização. Às vezes o problema está numa negociação com o fornecedor, se o problema é no fornecedor, numa negociação com, por exemplo, se você está numa briga concorrencial aí com o seu respectivo adversário empresarial, ou seja, é por aí que você tem que tentar criar essas soluções, né? Até mesmo se você vai fazer advocacia pública, né? Você está diante, às vezes, de uma crise que envolve um determinado prefeito, etc. Você tem que também avaliar quais são as soluções cabíveis aí e você sempre tentar buscar soluções jurídicas que sejam as menos gravosas, as que gerem menos risco para o seu cliente, né? A gente recebeu algumas indagações de clientes essa semana no nosso escritório, dizendo assim, como é que isso que você está fazendo, Daniel, vai me dar segurança jurídica? Eu digo, olha, segurança jurídica é um termo que nesse país é complicado. A gente está analisando situações, analisando soluções e tem que tomar o melhor caminho de acordo com o entorno, né, com o que orbita de problema ao seu redor. Então, segurança jurídica nesse país, nesse momento, é difícil. É algo de extinção, né? É algo de extinção. Mas esse papel do advogado na gestão de crise, como você está falando, me fez pensar em como o advogado, numa advocacia estratégica, ele vai ter que ter múltiplas habilidades, sejam elas hard skills, de ser muito técnico, ou sejam soft skills, no sentido de eles terem, de fato, um pouco mais de sensibilidade, né? De habilidades socioemocionais. Então, o que é que um advogado hoje tem que ter de habilidade profissional, enfim, para fazer essa advocacia estratégica e nessa gestão de crise? Primeiro eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa que ele tem que ter é saber trabalhar em equipe, tá? Eu acho que o que eu aprendi muito nesse tempo todo é que você não gera uma crise se você não tiver um bom time, tá? Aprendi muito, sabe, Daniel, fazer muita parceria entre os escritórios também, nesse período, porque às vezes você bem mesmo falou, você não precisa ser um especialista muitas vezes para gerir uma crise, para ajudar juridicamente numa crise. Você consegue, talvez a grande função é você conseguir liderar um grupo de pessoas tão ou melhores que você, tão iguais ou melhores que você, com as suas particularidades, com as suas especialidades, e aí você formar um time bom para você poder vencer um determinado problema. Eu já tive diversas situações que a gente juntou 3, 4 escritórios de advocacia, né? Montamos ali um hub ali, um consórcio. Um hubzinho, né? Porque às vezes às vezes você quer pegar o cliente, quer você ficar com ele, mas se você consegue trabalhar com um grupo de colegas, aquele brainstorm é muito mais eficaz, muito mais interessante, porque cada um traz a sua respectiva experiência e vai trazendo os seus resultados. A outra coisa que eu acho importante que a gente tem que ter como habilidade é aquela situação. A gente tem que aprender a ouvir, escutar o que o cliente tem
a falar, A tá? dor do cliente, né? Isso, ver a dor do cliente, tentar compreender quais são os problemas dele, tentar entender o negócio que ele vive, né? Ou seja, é o que você falou, você tem que ter uma visão multidisciplinar, porque você tem que saber entender o negócio do teu cliente, né? Às vezes é horrível, o cliente não quer que você chegue lá e falar juridiquês. Ah, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado, porque a lei diz isso, a Constituição diz aquilo. Ele quer, na verdade, ter uma solução para o negócio dele para ficar de pé e ter resultados positivos. Então, você tem que tentar entender. O outro requisito que eu acho extremamente importante, né, que às vezes a gente deixa um pouco relegado, mas é muito importante, você tem que estar sempre oxigenando a sua rede de conhecimento, a sua rede de relacionamento. Por quê? Porque toda vez uma gestão de crise é uma situação de urgência, né? Você não tem tempo para ficar elucubrando muitas coisas, construindo muitos argumentos, né? Você tem que tentar fazer um brainstorm. Você precisa de agilidade. Ter agilidade é você ter aí conexões, relacionamentos para também ajudar nas horas necessárias. Ninguém está falando aqui, o brasileiro tem às vezes um péssimo gosto de ficar colocando essa ideia do lobista. Não é o lobista no sentido negativo. É que você precisa fazer as conexões. Então, por exemplo, digamos uma situação dessa natureza. Vamos pegar a crise da pandemia que aconteceu aqui recentemente. Tá? Nós estamos vivendo isso. Os primeiros dias, se a gente for lembrar, havia boatos dos mais diversos. Olha, fecharam as fronteiras, estão segurando caminhões, né? Estão fazendo bloqueios. Então, veja, se você não tem as conexões para entrar em contato com as pessoas, falar, etc., você vai ter dificuldade de solucionar, por exemplo, uma crise de abastecimento que pode vir gerar dessa situação. Então, isso é muito importante que você tenha, e o advogado que se coloca para gerir uma crise tem que ter essas situações, tem que ter essa rede de relacionamento também importante. Outra coisa também que eu acho extremamente relevante é como o advogado se comunica, ou seja, como o advogado orienta a organização a se comunicar com a imprensa e com a opinião pública. Tá? Porque muitas vezes a gente olha a crise sob o ponto de vista endógeno, para dentro da empresa, mas ela tem reflexos para fora. Às vezes reflexos na imagem, reflexos no mercado, reflexos nos concorrentes, e a gente precisa alinhar o discurso, a gente precisa alinhar a forma como que a corporação, aquela organização, aquela empresa vai interagir com a sociedade, vai interagir com a imprensa, vai interagir com a opinião pública. Por quê? Porque grande parte, às vezes, das soluções, elas acontecem no momento que você consegue baixar a temperatura dessa crise. No momento que ela se torna menos quente, você consegue encontrar uma solução. Enquanto você está no... um gabinete de crise, né, Marcelo? Para várias áreas. O que é que envolve a empresa? O que é que a gente pode contribuir? Exatamente. E a interação, você está corretíssimo, a interação com todas as áreas da empresa é fundamental. Se você não interagir, e essa interação não pode ser só um determinado momento, vocês têm que fazer aí o follow-up, aí sempre está reiteradamente avaliando o que aconteceu, o que não aconteceu, o que pode melhorar, o que a gente precisa acrescentar, ou seja, essa visão contínua, né, reiterada da atuação da crise, ela é fundamental. Se você não fizer isso, né, você, sem dúvida alguma, pode, na verdade, perder o time, né? Aquela situação, você perde o momento adequado, ideal, para fazer, né? Para tomar decisão. Eu acho que você falou aí, então, das habilidades, que é uma boa equipe, né? Uma boa conexão, você tem um bom network para conseguir advogar em hub e você ter, de fato, uma visão, um overview do que tudo que acontece ao redor em óbito da empresa. E também saber agir sob pressão, né? Isso. Que também é um outro ponto, né? Que a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade para não entrar na pilha do cliente, né? Porque o cliente ele vai querer a solução para ontem, né? E a gente tem que ter a tranquilidade, a firmeza de dizer, olha, a situação não é assim, você tem que agir desta maneira, a gente te orienta que você faça dessa maneira, né? Ou seja, não pode ceder aos caprichos, muitas vezes, do cliente, porque às vezes esses caprichos ele podem vir comprometer você lá na frente, né? Então, às vezes com né? Isso, às vezes com muita educação você bater na mesa não é um sinal de desrespeito, né? Mas é sem dúvida alguma você mostrar, olha, não vamos por aí que aí pode dar problema para você.
Entendi. Vladimir Minar, nosso diretor, só para a gente não sair do tema e aproveitar rapidinho, está perguntando do compliance na gestão de crise, né? Como é que você vê isso? Essa compliance tem muito a ver com boa governança, né, de uma corporação. Então, como é que você vê o compliance aí? É hora de fazer Minar, eu acho o seguinte, as boas práticas hoje de governança é uma realidade internacional, né? Não é só uma realidade local, né? A gente vê praticamente as grandes corporações internacionais têm exigido compliance empresarial, né? Isso é fundamental, tá? O que eu sempre gosto de falar é o seguinte, a gestão, seja você ter uma boa auditoria interna, seja você ter processos internos muito corretos e partir para um terceiro patamar, que é o patamar de um bom compliance, né, das boas práticas, do agir corretamente, isso é fundamental, né? E é fundamental que na crise você não ceda vamos dizer assim, às facilitações que a vida às vezes traz. Ao né? canto da sereia, né? Aos cantos das sereias. Porque se você fizer isso, qual é a chance de você lá na frente ter algum problema? É também grande. Né? Então, é importante que você tenha esse cuidado, é importante que você sempre tente andar nos trilhos, né? Mesmo sabendo que é uma situação de urgência, que é uma situação, sem dúvida alguma, de dificuldade, e a partir daí você tomar as medidas. Eu só às vezes pondero que a gente tem que tomar um certo cuidado, que às vezes o compliance ele não pode ser um obstáculo para também viver as urgências do cotidiano. Eu vou dar um exemplo aqui a você. Sim. Riscos, né? Assumir os riscos da sua tomada de decisão. Isso, vou dar um exemplo a ti, por exemplo, que é um olhar do compliance, por exemplo, respeito aos processos internos, por exemplo, de contratualização, tá? Cotação, né? E vai para a cotação, depois vai a escolha da análise do fornecedor, você vai estudar o fornecedor, se ele tem ou não tem boa reputação, discute as cláusulas, contratualiza, tudo isso tem um iter aí, um prazo que demora. Aí, digamos, você está agora discutindo lá uma operadora de plano de saúde, você tem que comprar máscara, você tem que comprar respirador, não vai dar para você cumprir essa regra do protocolo interno, né? Então, você como gestor e você como assessoria jurídica não pode ficar à mercê de um protocolo interno, você inviabilizar a operação lá na frente. Então, é esse cuidado que você tem que ter, que é assim, nos momentos que você tem que usar da urgência, usar da sumarização de determinados processos internos, você faça, mas você faça ciente de que é uma situação emergencial, excepcional, para não inviabilizar a operação, né? Mas assim, mas não, a gente não pode também banalizar, achar que isso não se respeita processo, não se respeita controle interno. Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Tem que ter critério, né, Marcelo? Eu acho isso, sem dúvida. Eu acredito que as habilidades profissionais aí do advogado, em resumo do que você falou, acho que a gente poderia resumir em 4, né? Propósito, um advogado que não tem um propósito, ele não vai conseguir fazer uma boa gestão de crise. Ele tem que ter muita resiliência, eu acredito, o profissional advogado nesse momento, dentro de tudo que você falou. E ele tem que ter, sobretudo, adaptabilidade e criatividade. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer essa mola se mover, né, para cima e para baixo. Inovação é fundamental. Se você não tem esse olhar inovador de criatividade num processo de crise, né, você não consegue, porque a crise geralmente é algo excepcional, né, é anormal, é aquilo que foge do nosso cotidiano, né, quando você tem uma instabilidade. E essa instabilidade exige que a gente também use aí ferramentas diferenciadas, né, que às vezes isso nós não vamos aprender na faculdade. Verdade. E a gente falou das competências profissionais, sejam sob o ponto de vista técnico ou sob o ponto de vista socioemocional. Então, vamos andar nessa linha do tempo que a gente está tentando fazer aqui nessa live. A crise está instalada e eu estou lá no meio dela enquanto gestor. Como eu monto um plano de ação? Há alguma técnica? Há requisitos mínimos para eu estabelecer essa gestão de crise de forma ordenada e assertiva? Olha, vê só. Primeiro assim, até aconselho que se faça, tem uns cursos de curta duração interessantes, de metodologia, de gestão de crise, né? Tem várias faculdades que fazem isso, é legal para você ter a técnica, estudar análise de Pareto, vai ver lá os métodos ver e agir, né? Algumas coisas interessantes também, que não adianta a gente entrar em detalhes aqui, mas é uma técnica.
é uma técnica, são técnicas interessantes e tem várias modalidades, várias metodologias, mas basicamente o que eu acho que é importante você olhar? Primeiro, você precisa entender o problema, contextualizar o problema. Que problema é? Primeiro, se você entrar no problema e tentar desvendar que problema é esse. O segundo momento é que você tentar encontrar as causas disso. O que gerou essa situação? Às vezes pode ser uma crise de imagem, por exemplo, da empresa, né? E essa crise de imagem gerou aquela situação. Às vezes uma blogueira falou alguma besteira numa live e gerou uma imagem negativa para aquele produto, né? Então, você entender quais as soluções parte muitas vezes de compreensão das causas, né? Aí, outra questão que eu acho importante, depois de compreender o problema, compreender as causas, em paralelo, você já ir montando o time, você entendendo quais são os atores importantes da sua corporação. Exatamente, né, os players, né, mas eu estou dizendo aqui os players internos, que vão fazer parte da tua equipe. Os players internos, tá? que vão lhe ajudar. Isso. E também avaliar os stakeholders, quem que está lá no mercado, né, ali na sociedade, né, começar a fazer esse mapa para saber como é que você vai andar. Esse primeiro momento ele é fundamental. Se você não consegue fazer isso, Daniel, você parte sempre, eu sempre gosto de falar, sempre correndo atrás do teu adversário, né? Eu falo seu adversário qual é? O problema. Né? Então assim, você vai deixar sempre o problema na frente. Quando na verdade você também tem que ter antecipação de visão, né? Se você consegue avaliar os cenários, entender quem são as pessoas que você precisa conectar, o time que você precisa montar e fazer análise, olha, se acontecer isso, pode ser isso, se não for o A, vai ser o B, vamos para o B, vamos para o C, vamos estudar todos os cenários. Se você consegue fazer isso, sem dúvida alguma, você já parte numa vantagem absurda, né? É o grande problema que a gente tem sentido, por exemplo, agora no Brasil, que é essa falta de coordenação na gestão de crise. As pessoas não se falam, cada um trabalha de um jeito, cada um pensa de uma forma, não tem dados consolidados, a gente não tem informação consolidada, a gente não sabe os cenários que podem acontecer, então fica cada um correndo por si. A unidade no trabalho, por isso que você falou lá atrás, o gabinete de crise, ou seja, você ter uma uniformização de atuação é fundamental na gestão de crise. Não adianta, por isso que eu digo às vezes assim, às vezes é ruim trabalhar com um colega que não gosta de trabalhar em equipe. Por quê? Porque às vezes o cara chega, faz de um jeito, você quer fazer do outro, aí fica aquela briga de vaidade, quem quer falar melhor e quem quer trazer a melhor solução. Todas as soluções são válidas, todas as soluções são possíveis. A gente tem que ver, na verdade, qual a melhor solução, né? Qual é aquela que vai trazer menos problema para o teu cliente. Eu acredito que aquela visão da advocacia que talvez existiu há anos atrás, de que o advogado era um ser quase que extraordinário, que se colocava no pedestal, que deixava o cliente esperando 3 horas para uma reunião com ele, porque ele era o grande oráculo que ia resolver todos os problemas. Essa visão já foi embora faz tempo e a turma que ainda está nela se atualize, porque o foco é o cliente, né? A gente tem que entender que o foco é ele. E o cliente que está no meio de uma gestão de crise, ele, como a gente diz, ele precisa de agilidade. Então, a gente tem que ir até o cliente. No nosso escritório, a gente está tentando fazer chamadas de vídeo recorrentes e reuniões com os clientes para estar em cima. Está dando certo? Montamos pequenos grupos de WhatsApp para atender determinado cliente na gestão de crise com as pessoas que compõem o gabinete de crise dele. Pedindo e primando por educação digital. Vamos ter foco, falar só no que importa. Está lá o contador, está o RH, está o gerente, estamos nós enquanto jurídico. Então, de fato, fazer uma gestão de crise requer um plano de ação bem elaborado, como Sem dúvida. Você falou, né? E eu acho que a gente tem uma coisa interessante aqui na Paraíba que pode ajudar muito, que é o seguinte, Daniel. Nós não temos grandes escritórios como aqueles big... os full services lá de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o que nós somos? Na sua maioria, nós somos escritórios com 20, 30 advogados no máximo. Né? E abrangentes, né? E abrangentes. Eu lhe digo sem muito problema não. Nos últimos 10 anos da minha advocacia, eu praticamente não tenho processos que eu não tenha atuado com outros escritórios também. Eu praticamente não tenha vencido crises de diversos clientes que eu tive se não tivesse a participação de outros colegas também. Ou seja, essa visão de parceria
que é uma coisa que às vezes a gente tem um certo temor de usar, de medo de perder o cliente, não é verdade? Aquela coisa de falar, isso aqui é meu, eu que tenho que cuidar. É o maior erro que tem. Porque quando você junta 3, 4 escritórios para trabalhar com você numa determinada questão, o resultado é sempre muito melhor. Porque você tem uma habilidade que o outro colega não tem, e assim vai juntando, né? E você consegue todo mundo ganhar, todo mundo ganha, né? Todo mundo é remunerado, e em contrapartida o cliente fica muito mais satisfeito. Porque ele percebe que você ofereceu a ele a melhor solução com os melhores profissionais que ele podia ter. Por exemplo, você vai pegar um determinado problema que tem um viés tributário, tem um viés trabalhista, tem um viés, por exemplo, regulatório, por que você vai absorver tudo isso? Você pode ter até profissionais de qualidade dentro do teu escritório. Você pode ter teu sócio de qualidade, mas é importante que você agregue, porque você agregando isso numa crise, você também aumenta o grau de relacionamento, agrega também a possibilidade de uma solução diversa, né? Quantas vezes você tem um escritório que tem uma maior facilidade de atuação de uma área, né? Às vezes atua mais na justiça comum, no determinado tribunal. Então você fazer essa agregação, ela é muito, muito, muito importante. Olha a Ana Márcia aqui, beijo para você, minha amiga, tá com saudade de ti. Pensando também, né, Marcelo, que a gente não tem empresas aqui de um porte tão elevado, uma gama de empresas, um número elevado, que consumam escritórios full service, né? Então você Sem não dúvida. vai conseguir, você vai ter uma big estrutura, um custo enorme, e você não vai conseguir ter clientela que consuma esse seu serviço. Então, a advocacia em forma de hub conectada, você consegue ter uma gestão mais eficiente do seu tempo, você vai conseguir ter uma gestão mais eficiente das finanças do seu escritório, e você vai conseguir agregar muito mais valor ao serviço que você está prestando a seu cliente. Eu acho que muito mais importante do que nós termos propósito apenas, é nós termos propósito com quem, né? Com quem eu vou nessa jornada. Às vezes, Hermano estava aqui agora, Hermano vive fazendo caminhada aí, caminho de Santiago. E ele sempre me diz que o pior momento é quando ele chega lá, porque acabou a caminhada, né? As quantidades de pessoas com quem ele vai. Então, na advocacia também tem um pouco disso. Com quem nós nos juntamos e nos unimos a fim de conseguir dar vazão a essa demanda dos nossos clientes. E outra coisa, Daniel, você compartilha a responsabilidade, né, que é muito importante, porque é uma responsabilidade enorme, você está com o destino do teu cliente na mão, né? A vida das pessoas que ali estão. E você gera no cliente uma sensação de pertencimento, né? O seu cliente vai dizer, pô, esse cara abriu mão de qualquer risco que ele tinha para me socorrer, para me dar o melhor. Então isso gera uma sensação... Eu sempre gosto de fazer uma analogia, que eu acho que o gestor de crise é o intensivista de uma UTI. Tá certo? E por que isso? Porque muitas vezes você não resolve o teu paciente se você não tem uma visão multidisciplinar, né? Então, se você não tem ali profissionais, o gastro, né, o cardiologista, né, para olhar o sistema todo corporal daquele teu paciente, é do mesmo jeito do teu cliente. Se você não tem essa visão holística das coisas, sem dúvida alguma, você pode matar o teu cliente, né? E a morte social, às vezes, é pior que a morte de vida, né? É pior. É verdade. Ô Marcelo, dentro dessa perspectiva de plano de ação e gestão de crise, estou vendo aqui que a gente já está com o tempo esticado, para a gente também não cair a live. Mais uma vez, nós caímos. Já caímos no início, né? A gente já caiu demais, já estamos cheios de curativo já aqui. Mas a ideia é assim, como você tem visto essa advocacia estratégica em tempos do Covid? Pessoal, pelo que as suas experiências, as pessoas com quem você se conecta, as empresas que você advoga e que tem outros parceiros, de forma, fazendo esse overview. Como está essa advocacia estratégica em termos de gestão de crise? Está fluindo? Está ágil? Está bem? Eu vejo que ela tem crescido absurdamente. Eu acho que todos os nossos colegas, acho que você tem sentido isso, os outros demais colegas têm sentido também, o quanto a advocacia, ela se vou dizer que ela se renovou, mas que ela se reencontrou no papel das corporações, das empresas, né, das organizações nessa situação. Eu acho que nunca nós fomos tão demandados do ponto de vista consultivo como nós estamos vivendo agora, né, de entrar praticamente, mergulhar no cotidiano das empresas, mergulhar no cotidiano dos clientes,
e tentar encontrar soluções aí, ou pelo menos orientações mais seguras nesse ambiente de profunda instabilidade e profunda dúvida, né? Uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise social, uma crise institucional e política, ou seja, são vários fatores que aí combinados é uma tempestade perfeita, né? E a advocacia ela se torna extremamente relevante. Então, assim, é um momento em que a gente precisa aproveitar disso, primeiro, para se capacitar cada vez mais. Eu acho que é importante, é um momento que a gente está mais em casa, então a gente perde menos tempo naquelas conversas de fórum, né, naquele bate-papo, naqueles almoços, às vezes que você demora, passa do horário, né, a gente está mais em casa, isso faz a gente ficar mais disciplinado em relação a tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma demanda, eu acho que você também está sentindo isso, uma demanda muito grande, né, porque todo mundo está com problema, né, então não é uma coisa que está focalizada num determinado setor, né? Uma coisa que está mexendo com todo mundo e generalizada, né? E aí o papel do advogado é óbvio que ele muda. Você deixa de ter uma atuação, vamos dizer assim, mais litigiosa, ela passa a ser mais consultiva, mas assim, eu acho que também, volto a repetir, eu acho que o contencioso de massa, encerrada essa fase de isolamento social, ela vem com força, porque vão ter aí reflexos muito negativos aí da questão da inadimplência, né, quebra de contrato, né, questões de problemas de recuperação de empresas, e tem estudos nos Estados Unidos da quantidade de empresas que estão sendo fechadas, é uma coisa na Inglaterra do mesmo jeito, ou seja, que sai... então, isso vai ter reflexos muito grandes. A expectativa é que atinjamos 25 milhões de desempregados, né? A gente vai praticamente dobrar isso fruto de fechamento e encerramento de atividade de empresa. Eu concordo com você, Marcelo. Acho que a gente tem que pensar também que esse novo cenário que surgiu aí fez as empresas e as corporações, os empresários e até as pessoas físicas que têm demandas estratégicas ou demandas que comportem uma advocacia estratégica, repensar o papel do advogado. Eu sempre digo no escritório que nós somos meio como um seguro ativo. Somos um seguro porque se acontecer sinistro, a gente vai estar lá. E ativo que a gente vai fazer de tudo para que o sinistro não ocorra. Então, assim, ou a gente busca fazer e ser um braço ativo das empresas, já que há essa percepção mais ampla, né, de tudo do empresariado em relação à nossa atividade, ou a gente vai perder uma oportunidade única, né? Isso. Eu acho que essa crise ela traz duas coisas para a gente. A primeira é que a gente precisa estar mais preparado, mais preparado não só na nossa função como advogado, mas uma visão mais volto a falar, mais abrangente, mais holística, estudar outras áreas, pegar mais a parte do financeiro, a parte da economia, ver também outras questões que eu acho que são importantes a gente aprender, né? Isso é relevante. Mas, ao mesmo tempo, a gente diminui um pouco esse juridiquês, a gente vive, às vezes, numa clausura, né, desse universo do direito. Que não existe. O que a gente acha que é uma solução, nós somos a solução, nós somos o fim em si mesmo, né? Isso é muito ruim, a gente é meio, nós não somos o fim, nós somos o meio, a gente é mais volto a repetir, nós somos mais o facilitador, o garçom, né, do que o cliente, né? Então, a gente às vezes confunde o nosso papel, né? E acho que, ao mesmo tempo, também, o cliente passa a entender nessa crise que a advocacia também é um investimento. Porque no momento que você faz o investimento no advogado, principalmente advogado que está lá entendendo o teu negócio, evitando os problemas, né, corrigindo, antecipando aos cenários negativos, você torna a empresa mais sadia, você torna, sem dúvida alguma, a operacionalização daquela corporação muito mais interessante, né, do que você fazer como acontece às vezes, Daniel, que é aquele fato, né, de você esperar o problema acontecer, esperar o negócio ter consequências negativas, para aí sim você procurar um advogado. Isso talvez seja o maior erro, e as empresas estão aprendendo com isso também. Talvez essa demanda das empresas e esse novo olhar sobre a nossa atividade, a gente já pensa um pouco nisso lá, tentar trazer um conceito do varejo, eu advogo muito por varejo, que é a experiência de consumo, né? Então, talvez essa experiência de consumo do empresariado em relação
a nossa atividade tão pujante como está nesse período de pandemia seja um divisor de águas para que nós saímos da planilha da despesa e entre na planilha do investimento. Né? Talvez sem dúvida. seja um grande divisor de águas. E, O Alexandre está falando aqui, viu, Daniel? O Alexandre está falando aqui uma coisa interessante. Essa questão da tecnologia que a gente falou no início, análise de dados, jurimetria, isso é importante, a gente fazer esses investimentos, né? Porque sem dúvida alguma você consegue reduzir também até mesmo os seus custos. Ao reduzir os seus custos, você também reduz o custo também do seu advogado, do seu cliente, né? Torna também, às vezes, o nosso vamos dizer assim, o nosso investimento mais atrativo para eles, né? É verdade. Marcelo, para a gente ir caminhando para o fim aqui, eu queria, antes que você fosse para as suas considerações finais, eu queria você como professor, né? Eu não vou denunciar a sua idade, não, mas eu estudei no Unip em 2007. Não, pode denunciar. Eu estudei no Unip em 2007, então, me formei em 2007, entrei em 2003. Então, para mim, sempre foi o professor Marcelo, hoje meu colega, que tanto admiro. Com muita honra, Daniel. Você fez parte da minha formação profissional e eu agradeço muito por isso. E aprendo todo dia com você, sempre que posso. A formação dos advogados, né? Para esses desafios da advocacia estratégica. Como é que você vê isso? O pessoal está consumindo esse tipo de produto? Não está? Estão se formando? Estão buscando conhecimento? Como é que você vê o que está acontecendo na sua visão? Daniel, eu tenho pensado muito sobre isso, tá? Isso é uma coisa que me inquieta demais, porque, assim, dois problemas que eu vejo hoje na educação do ensino superior, especialmente no nosso, vamos falar, nossa realidade da Paraíba, do Nordeste, né? A primeira é o seguinte, é uma formação muito voltada para as carreiras públicas, de magistrado, de membro do Ministério Público, de delegado da Polícia Federal, de defensor, ou seja, essas carreiras públicas que são extremamente válidas, merecem o nosso reconhecimento, mas a gente há de convir que o mercado está fechado para isso, saturou. Nós não temos mais um ambiente para muitos concursos públicos nos próximos 10, 15 anos. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, o que acontece? A gente tem uma formação muito voltada para o setor público, muito voltada para concurso, e pouca preparação para a advocacia privada, pouca preparação para a formação do advogado. Aí você vai para as disciplinas. Quando você vai para as disciplinas, a gente não tem disciplina, por exemplo, de negociação, não temos disciplina de contabilidade, não temos disciplina de financeiro, né? Ou seja, o cara sai de lá um rábula, né? Ele vai aprender, na verdade, o que é uma vida de uma empresa, se ele tem a oportunidade de trabalhar numa empresa, se ele tem a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia que oferece um serviço para uma empresa. Então, assim, a gente precisa repensar essa visão mais interdisciplinar. É óbvio que a gente tem algumas faculdades de direito no Brasil, como é o caso da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Law, o IBMEC também está com faculdade, o INSPER, que tem essa visão um pouco mais de mercado. Mas eu acho que a gente precisa, é fundamental, que a gente aqui no Nordeste trabalhe com isso. Comece a trabalhar. Essa grade curricular. Redesenha, nós temos que redesenhar. E a outra questão que eu acho fundamental é que a gente precisa quebrar um paradigma dessa cultura do litígio. A gente já vive na política uma cultura do ódio, uma cultura do confronto. Isso também é traduzido para a formação do advogado. Tanto é que o advogado que mais... Ó, estouramos o tempo, hein? Quando a gente faz a live, ele dá um cronômetrozinho aí de uma contagem regressiva. Como foi você que abriu, acho que o papo estava tão bom que você não viu Eu não vi, pô, eu não vi. Mas eu tenho que aprender esse negócio ainda, pô. Mas, cara, eu acho que você estava falando, deixa o pessoal... Eu estava falando da formação, né? Então eu acho que é o seguinte, né? Em linhas gerais. Primeira coisa, a gente precisa rediscutir o papel da formação da grade curricular, isso é fundamental. A gente tem que trazer uma visão mais da realidade de mercado, né? Tá aqui nosso Írio
Dantas da Nóbrega, meu querido Írio, Jorginho também está aqui, um abraço para eles. Eu acho que é fundamental isso. E a outra questão também que eu vejo é mudar essa cultura do litígio, né? Eu sei que é difícil, a gente às vezes tem uma formação e até uma instrução de que a gente precisa do processo judicial para cobrar nossos honorários, né? Às vezes a gente vive muito ainda da sucumbência e também dos honorários de êxito para a própria precificação consultiva não é tão clara, né, Marcelo? O próprio advogado não sabe como precificar. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda de precificar, né? Por quê? Porque certamente, Daniel, eu não tive uma formação de como avaliar o meu trabalho, né? Como avaliar isso e traduzir isso em números financeiros para cobrar do cliente, né? E numa métrica, né, objetiva que você permita fazer um cálculo de tempo, por timesheet, pelo valor agregado, que lhe permita construir um raciocínio lógico até que facilita na hora da precificação para o cliente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa que a gente, Írio falou aqui, eu concordo com ele, às vezes a gente tem uma formação de que precisa ter mestrado, doutorado. Eu já passei por todas essas etapas. Então, assim, eu posso falar isso não é porque eu não fiz. Mas eu acho que para o mercado, muitas vezes, essas habilidades acadêmicas, elas ajudam. Mas elas não são fundamentais. Às vezes é melhor você trabalhar e fazer um curso de uma outra área, né? Às vezes você fazer uma especialização numa outra questão. Então, por exemplo, você vai estudar direito tributário, às vezes, ao invés de você fazer um mestrado, é melhor você estudar contabilidade, né? Que às vezes você vai ter um viés diferente, né? Eu, por exemplo, minha cachaça é direito eleitoral, né? Eu gosto muito, adoro trabalhar para a empresa, assim, eu ganho dinheiro fazendo advocacia privada, mas minha cachaça é eleitoral, né? Mas assim, para você estudar eleitoral, não adianta ficar estudando eleitoral, tem que estudar ciência política, fazer outras coisas diferentes. Então, assim, você vai estudar, vai trabalhar com empresarial, talvez estudar administração, vai estudar compliance, você quer fazer um compliance jurídico, vai estudar auditoria, né? Então, às vezes essas visões, que o americano tem muito isso de bom, né? Como se fosse Lego, né? Você vai fazendo a formação em Lego, às vezes ela é muito mais interessante do que uma formação acadêmica vertical, de achar que você chegando para pós-doutor, você atende todos os objetivos. Eu acho que isso é importante, porque você criando essas novas habilidades do advogado, você começa a ter até uma aceitabilidade maior nas próprias corporações, nas empresas, né? Porque às vezes a gente é um pouco escanteado, porque nós vivemos num mundo diferente, um mundo paralelo, né? Às vezes não é o mundo da corporação. Perguntas e respostas o Google já dá, né? É só você perguntar lá que ele já lhe dá. Exatamente. Marcelo, eu queria agradecer demais a sua participação aqui na live do César. Todos os finais de semana a gente está tendo aí, a partir de quinta-feira, uma surra de lives, né? Ou seja, todo mundo fazendo live o dia todo. Hoje a gente levou uma surra da live, né? Então, exatamente, hoje foi a surra da live foi né? A surra da live hoje. Mas a única coisa boa é que ela fica gravada, né? É verdade. Inclusive a surra que a gente apanhou hoje aqui. É verdade. Então, eu queria te agradecer demais em nome do César, agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, a difusão do conhecimento que você fez aqui hoje através da nossa plataforma digital, do canal do César do Instagram, e convidar você a participar novamente de grupos de estudo, de grupos de discussão. Enfim, eu acho que o bate-papo foi leve, Jorgito, todo mundo que está aí falando, acho que conseguiu fluir. E é isso, Marcelo. Te agradeço. Não, eu só tenho lhe agradecer, Daniel. Eu que lhe agradeço, agradecer muito a você, assim, te elogiar muito pelo seu trabalho. Eu tenho acompanhado, sem dúvida alguma, a sua atuação na diretoria do César, você, Daniel, né? Todos os demais que fazem parte. Vladimir, assim, para mim, Vladimir, Tati, todo mundo assim, olha, dizer a vocês o seguinte: vocês conseguiram não só reestruturar o papel do César aqui, mas hoje vocês são vanguarda, porque sem dúvida alguma vocês têm trazido muita experiência para a gente. Eu tenho acompanhado muito, o pessoal tem lá do escritório também tem falado assim, altos elogios em relação aos cursos que você tem oferecido, às palestras que vocês têm oferecido. Ou seja, só tenho a agradecer e contem comigo, contem aí com eu acho que o grande momento é a gente passar essa crise de mãos unidas, atadas aí, unidas, juntos, né?
e sem dúvida alguma, a gente conseguir criar um ambiente cada vez melhor para a advocacia, né? Porque é aquela situação, um ambiente para um, para outro, para outra, um ambiente para todo mundo ganha, né? E a gente está irmanado, né, de forma homogênea. Acho que é importante a advocacia estar sempre unida, coesa, né, defendendo não só os interesses seus próprios, mas também o interesse de toda a coletividade aí. Beleza, te agradeço demais, Marcelo, e obrigado. Como eu disse, foi uma experiência ímpar estar aqui com você hoje, fazer esse bate-papo. Um abraço a todo mundo. Eu que te agradeço. Um abraço a todo mundo do César. Valeu, Daniel. Obrigadão. Valeu, bom descanso. Obrigado.